Imagina o seguinte: você acorda amanhã cedo, pega o celular, abre as notícias e a manchete que aparece na sua tela diz que toda a estrutura econômica do mundo colapsou. Em uma hora, os bancos, as bolsas, o comércio global, tudo sumiu. Parece loucura, né? Mas isso está escrito. Está registrado há quase 2000 anos no livro do Apocalipse, capítulo 18. E hoje a gente vai abrir esse texto, versículo por versículo, e entender o que Deus está dizendo. Fica até o final, porque o versículo 4 deste capítulo tem uma mensagem direta para você. Não para os outros, para você. Antes de entrar no capítulo 18, você precisa entender quem é essa Babilônia que João está descrevendo. No capítulo 17, João viu uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia. Na testa dela estava escrito: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Ela estava embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. A Babilônia aqui não é apenas uma cidade no mapa, é um sistema que mistura poder econômico, domínio político e idolatria espiritual, tudo unido em rebeldia aberta contra Deus. É um mundo organizado sem Deus, pelo homem para o homem. Os profetas já tinham anunciado isso séculos antes. Isaías profetizou a queda da Babilônia histórica como sombra do que viria. Jeremias, nos capítulos 50 e 51, descreve uma destruição tão completa que é impossível não ver ali os ecos do Apocalipse 18. Deus não improvisa. Ele repete os padrões da história para que os seus reconheçam quando o momento chegar. O capítulo 18 começa com um anjo descendo do céu. Não qualquer anjo. João diz que a terra foi iluminada pela sua glória. Esse anjo tem autoridade, tem peso, tem presença. E ele grita: Caiu a grande Babilônia! Tornou-se habitação de demônios, guarida de todo espírito imundo, guarida de toda ave imunda e detestável. Porque todas as nações beberam do vinho da sua impura prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua insolente sensualidade. Apocalipse 18, 2, 3. Repara uma coisa, o verbo está no passado. Caiu, mesmo antes de acontecer. Na linguagem profética da Bíblia, quando Deus decreta algo, ele usa o passado porque a certeza é absoluta. Não existe possibilidade de não acontecer. O decreto já saiu, o destino já está selado. E qual é o crime da Babilônia? 3 coisas. Ela corrompeu as nações com sua idolatria, seduziu os governantes com sua imoralidade e enriqueceu os comerciantes com sua ganância. É o retrato de um sistema que usa o prazer, o poder e o dinheiro como instrumentos de afastamento de Deus. Então vem a parte que vai te pegar de surpresa. No meio de todo esse julgamento, no meio de toda essa sentença de destruição, Deus para e fala com o seu povo. Uma voz do céu, não do anjo, mas do alto, diz: Sai dela, povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus pecados e para que não recebais as suas pragas. Apocalipse 18, 4. Isso é poderoso. Deus não esquece os seus no meio do julgamento. Antes de destruir, ele chama. Antes de punir, ele avisa. Esse padrão aparece em todo o Antigo Testamento. Ele chamou Ló para fora de Sodoma, chamou Noé para dentro da arca, chamou Israel para fora do Egito. E aqui, no fim dos tempos, ele repete: Sai dela. Mas o que significa sair da Babilônia hoje? Não é necessariamente uma saída geográfica, é uma saída espiritual. É se recusar a ter o coração entregue ao sistema deste mundo, à ganância, à vaidade, ao prazer como fim em si mesmo, ao dinheiro como senhor. O versículo 5 explica por que a urgência. Porque os seus pecados se amontoaram até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Existe um limite. Existe um ponto em que a misericórdia de Deus cede espaço à sua justiça.
E quando isso acontece, o versículo 6 diz que ele pagará o dobro segundo as suas obras. Na mesma medida em que ela se glorificou e viveu em luxo, desse mesmo modo lhe dai tormento e luto. Apocalipse 18:7. A soberba dela foi dizer: estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais verei o luto. Esse é o erro fatal da Babilônia. Ela achou que era permanente. Ela achou que era invencível. E é exatamente essa arrogância que acelera o seu fim. Aí o texto muda de tom. O julgamento já foi decretado. Agora João descreve a reação do mundo. E o mundo chora. Primeiro, os reis da terra. Os governantes que haviam compartilhado do poder dela, que dormiam na cama do seu luxo, que se beneficiavam da sua influência. Eles ficam à distância, com medo do seu tormento, e lamentam: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, cidade forte, pois em uma hora veio o teu juízo. Apocalipse 18:10. Depois, os mercadores. João lista as mercadorias que eram comercializadas: ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho, púrpura, seda, sândalo, marfim, especiarias, vinho, azeite, farinha, trigo, gado, cavalos, carruagens e, por último, de forma brutal, e corpos e almas de homens. Apocalipse 18:13. O sistema da Babilônia comercializava seres humanos como mercadoria. A escravidão, a exploração, a desumanização, tudo isso estava embutido na sua economia. E quando ela cai, os mercadores ficam de longe, chorando e lamentando não pelos mortos, não pelas almas, mas pelas perdas financeiras. Ai, ai da grande cidade, onde todos os que tinham navios no mar se enriqueceram com os seus bens, porque em uma hora ficou desolada. Apocalipse 18:19. Percebe o que está acontecendo aqui? As pessoas que choravam pela Babilônia não choravam por amor a ela. Choravam porque sem ela, elas não tinham mais nada. O sistema era a sua identidade, a sua segurança, o seu propósito. Quando ele cai, elas ficam vazias. E isso é um espelho. Um espelho que Deus coloca na nossa frente e pergunta: se tudo o que você construiu neste mundo desaparecesse amanhã, o que sobraria? O que é o fundamento da sua vida? Depois do choro da terra, o texto vira completamente: alegra-te sobre ela, ó céu. Alegrai-vos, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a vossa causa contra ela. Apocalipse 18:20. Enquanto a terra chora, o céu celebra, e essa aparente contradição nos ensina algo fundamental sobre a natureza de Deus. Ele é justo. O sangue dos mártires que foi derramado, as orações dos perseguidos que subiram ao trono, o sofrimento dos que foram esmagados pelo sistema da Babilônia, tudo isso foi ouvido, tudo isso foi registrado e tudo isso será respondido. A justiça de Deus não é cruel, ela é necessária. Sem ela, o universo moral não faz sentido. Sem ela, o sofrimento dos justos seria em vão. O céu celebra porque a justiça chega, e a justiça de Deus sempre chega. O capítulo termina com um gesto visual extraordinário. Um anjo forte levanta uma pedra, grande como uma mó de moinho, e a arremessa no mar. E diz: assim será arremessada a Babilônia, a grande cidade, e não será jamais encontrada. Apocalipse 18:21. Então o silêncio. O texto lista tudo que vai parar. A voz dos arpistas, dos músicos, dos flautistas, dos trombeteiros. Silêncio. A voz do artesão de qualquer arte. Silêncio. O barulho do moinho. Silêncio. A luz da candeia. Apagada. A voz do noivo e da noiva. Silêncio eterno. Uma cidade que estava cheia de som, de vida, de movimento, reduzida ao nada. E por quê? O versículo 23 diz: porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pela tua magia. E o versículo 24 fecha com uma acusação que percorre toda a Bíblia. E nela foi achado o sangue de profetas e de santos.
e de todos os que foram mortos sobre a terra. A Babilônia será destruída porque ela perseguiu os filhos de Deus, porque ela matou os profetas, porque ela bebeu o sangue dos mártires como se fosse vinho. E o Deus que vê tudo, que registra tudo, que não esquece nada, cobra. Então, o que esse capítulo diz para a sua vida hoje? Primeiro, o sistema deste mundo tem prazo de validade. Tudo que você vê, o poder econômico, as estruturas políticas, a cultura que rejeita a Deus, tem um fim decretado. Não é para ter medo, é para ter perspectiva. Você não precisa se agarrar a isso, porque isso vai cair. Segundo, Deus chama o seu povo para fora antes do julgamento. O versículo 4 não é uma ameaça, é um convite. Sai dela, povo meu. Se você pertence a Ele, a mensagem é essa. Não entregue seu coração ao que vai acabar. Não construa sua identidade em algo que vai ser lançado no mar como uma pedra de moinho. E terceiro, a justiça de Deus é certa. Pode demorar, e muitas vezes parece que os ímpios prosperam e os justos sofrem. Mas o Apocalipse 18 garante: existe um dia, existe uma hora, e nessa hora o céu vai celebrar porque o Deus que prometeu fazer justiça cumpre a sua palavra. A pergunta que fico te deixando é simples. Você está do lado do que vai cair, ou do lado de quem dura para sempre? Se esse estudo abriu algo em você, compartilha com alguém. Porque essa mensagem não é para ficar guardada, ela é para ser proclamada. Até o próximo vídeo.